Glória a Deus, boa noite, amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, que bênção. Hoje pela manhã nós estivemos aqui ministrando a palavra. Foi um tempo muito precioso e eu quero já de antemão agradecer ao pastor Marcos, a sua esposa, a Ivone, a pastora Ivone. Quero agradecer ao meu irmão Rossano, a Simone, sua esposa, que nos deram a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa manhã. E pela manhã eu ministrei e não sabia se voltaria à noite, né? Porque eu falei algumas coisas aqui e eu extrapolei um pouco, mas eu vou me comportar agora à noite, tá? Pode ficar tranquilo. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Vamos, sem mais delongas, para a palavra, enquanto eu me apresento para quem não estava de manhã. Eu sou o Radamés Daniedja. Nós somos casados, hoje é dia 28. Nós somos casados há 32 anos, 4 meses, 28 dias e meio. Nós temos 2 filhos, nós temos 4 netos e pastoreamos a Igreja Apostólica Fonte de Alegria, ok? Então, se você não nos segue no Instagram, segue lá, @apóstolo Radamés, @apóstolo Daniedja. Se quiser seguir a Fonte também, @Fonte Church. É uma igreja que em São Gonçalo ungiu o bairro com carro-pipa com óleo. Olha que loucura. Você já viu ungir com litro, você já ouviu com... Mas foi carro-pipa. Deus me deu um comando. No início eu estava em dúvida se era Deus. Do meio para o fim eu vi que era Deus mesmo que me deu o comando. E aí colocamos 10 mil litros de óleo ungido e ungimos nosso município. Foi uma loucura, irmão. Saiu no jornal, já falavam mal de mim, falaram mais ainda. Só que não tinha asfalto, né? Era um bairro muito engraçado, não tinha asfalto, não tinha nada. E o asfalto chegou. Era um bairro que não tinha lojas, chegou drogarias, casa e vídeo, empresas foram chegando por causa de algo diferente. E às vezes nós temos que fazer algo diferente para viver algo diferente. E hoje eu quero falar sobre implantando a cultura do céu na minha família. Ok? Gálatas capítulo de número 3, verso de número 6. Eu quero ler. Já colocaram um relógio aqui para mim. Estou ligado no relógio. Tomara que ele pare. Oremos. Gálatas 3:6 diz assim a palavra de Deus: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Se tem gente da fé, diga glória a Deus. Uau, então você é bendito como é Abraão. Bendito quer dizer feliz, bem-aventurado, próspero, bonito, cheiroso. É mais ou menos assim. Então, vamos lá. Eu estou construindo uma cultura aonde os meus filhos, aonde os meus netos, aonde as minhas gerações, elas crescerão e prosperarão. Eu sou da época de Bruce Lee. Quem é da época de Bruce Lee aqui? Meu irmão é antes de Bruce Lee. Bruce Lee não tinha nem nascido. Eu contei de manhã e vou contar novamente, né? O Rossano, conhecido por Almeida, como alguns também, ele foi lá no sítio da nossa igreja e uma garotinha recebeu ele e disse, aí me chamou e disse: apóstolo, seu pai chegou, vem receber ele. Ele ficou de cara feia, mas é normal e natural. Então, Bruce Lee, uma vez ele disse assim: ao invés de comprar para os seus filhos aquilo que você nunca teve, ensine para eles aquilo que nunca lhe foi ensinado. Isso mexeu muito comigo. Por quê? Objetos se desgastam, mas o que fica é o conhecimento. Podem tirar tudo de nós, só não podem tirar o conhecimento. E a Bíblia diz, está escrito, né, irmãos? Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Hoje nós estávamos almoçando e eu trocando ali uma ideia com o pastor Marcos, e toquei num assunto que lembrei agora. Homens pequenos deixam herança,
Homens grandes deixam legados, e homens extraordinários deixam herança e legado. E esses dois conceitos são perigosos e às vezes mal compreendidos: legado e herança e legado, né? Herança é o que eu deixo para alguém, e legado é o que eu deixo em alguém. Então eu já vim no começo dessa mensagem aqui, levante sua mão direita por favor, declarar sobre a sua família, que você vai deixar a seus filhos um legado que talvez seus pais não deixaram para você. Talvez você não saiu de uma família grande, mas uma família grande sairá de você. Você pega essa palavra aí? Aleluia. Então guarde isso. O sucesso e a prosperidade liberados por Deus são mais por causa da história dos pais do que pela capacidade dos filhos. Eu lembro em um discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele disse o seguinte: olhem para Israel e vejam o que eles não têm e o que eles são, e olhem para o Brasil e vejam o que nós temos e aquilo que não somos. Interessante. Israel são 7 milhões de pessoas e é o maior exportador de diamantes do mundo. O Brasil, nós somos 215 milhões de pessoas e somos o maior exportador de soja. Olha a quantidade de pessoas que tem Israel e olha a quantidade de pessoas que tem o Brasil. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, de subir para Jerusalém, e a minha vida mudou quando eu fui e tive um batismo na cultura das Escrituras. A nação mais poderosa e mais próspera da terra é Israel. A nação que mais ganhou prêmios, aonde você possa imaginar, Oscar, que você possa imaginar, que se destaca Israel. Aquele aplicativo que você coloca, que eu coloquei para vir de São Gonçalo para cá, o Waze, ele foi desenvolvido em Israel. Então a diferença está na cultura. E eu estou falando hoje aqui de implantarmos uma cultura do céu na nossa casa, porque a cultura determina a prosperidade, a cultura determina a mentalidade, e nós precisamos imitar os melhores. Eu tenho ministrado isso no bairro onde Deus me plantou. Disseram para mim: Radamés, você está do lado de uma das maiores favelas do município. E realmente estou. A favela tem um nome chamado Cano Furado. Se fosse só cano, tudo bem, gente, mas o cano é furado. Porque quando a coisa está ruim, você pensa, aí piora. É lá onde Deus me plantou. Aí as pessoas dizem: por que você não vai para a Barra da Tijuca? Por que você não vai para Icaraí? Por que você não pula para Niterói? O que é que você está fazendo aí? A minha resposta é: a bênção não está no lugar, a bênção está na minha vida. Aonde eu colocar a planta dos meus pés vai ser abençoado. Você hoje pode chegar na sua casa, colocar as plantas dos pés e dizer: esse lugar vai ser abençoado. Eu vou implantar a cultura do céu na minha família. Tem que começar por alguém, gente. Então não se conforme com coisas pequenas, porque Deus é um Deus grande. Todos os judeus já nasceram inseridos numa cultura extraordinária, construída por alguém. Um dia, o meu discipulador, meu pastor, ele me fez uma pergunta: Radamés, o que é que um judeu precisa para ser próspero e abençoado? E eu respondi teologicamente um monte de coisa, e ele disse: está tudo errado. E eu perguntei: qual é a resposta? Ele disse: nascer. Ele basta nascer. Por que isso? Gálatas 3. O texto que nós lemos, eu vou repetir, é o caso de Abraão. Olha, continuando a história. O que é que o judeu precisa para ser abençoado? Nascer. Porque a questão aqui é cultura. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Gente, Abraão, interessante, pastor Marcos, ele é chamado pai da fé
no Antigo e no Novo Testamento, ele nunca realizou um milagre. Você vê alguns abrirem o mar, você vê alguns curarem pessoas, você vê coisas extraordinárias. E quando você olha para Abraão, procura um milagre, não tem, mas ele é chamado pai da fé. Gente, que título extraordinário, porque naquela época o nome significava, a pessoa era conhecida pelo significado do nome e não pelo próprio nome. Como um exemplo, a esposa dele, ela se chamava Sarai. Sarai no hebraico quer dizer briguenta, possessiva, ciumenta. Irmãos, o homem que casar com uma mulher dessa torna o diabo desnecessário. O capeta diz: eu não vou lá, porque essa aí está me ganhando de cambão. O próprio diabo diz: sai, diabo. Aí Deus transforma essa mulher em Sara, que quer dizer princesa. Olha que coisa linda. Então, esse cara, ele não era chamado de Abraão, ele era chamado de pai da fé. Ô pai da fé, vamos tomar um café lá em casa. Quem não gostaria de ter um título desse? Tem mais. Isso aqui é muito forte, gente. Deus se manifesta na Bíblia como Deus de Abraão. Isso é profundo. Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade. O assunto aqui é cultura. Abraão construiu a cultura da fé, aonde a nação de Israel foi construída. Eu nasci na igreja de Nova Vida. Eu caminhei no início ainda com o fundador, o Roberto Macalister, lá atrás, em 1900 e esqueci o resto. Ei, faz tempo demais, é tempo pra caramba. E um dia eu falei, quando eu for pastor de igreja, eu quero a organização e a excelência da Nova Vida. Sempre falei isso para minha esposa. Por quê? Porque é uma cultura. É cultura, irmãos. Não é uma cadeira qualquer, não é um banheiro qualquer, não é um som qualquer. Eles capricham, é cultura. Alguém implantou isso. Alguém que veio lá atrás implantou isso. Então, a cultura da família que eu quero falar para você hoje, saiu exatamente da onde? Abraão, ele é a causa da bênção, do sucesso, da prosperidade, da riqueza dos judeus. Abraão construiu a cultura aonde Israel cresce, conquista, prospera e transborda. Esse foi o legado de Abraão. Porque tem muita gente que às vezes diz assim: não, irmãos, eu pergunto, e aí, irmão, como é que você está? Ele diz: rapaz, eu estou empurrando com a barriga. Eu digo empurrando, primeiro que barriga não é um negócio muito legal. Mas você está empurrando com a barriga? Eu estou empurrando com a barriga. Deus está no controle. E Deus lá de cima dizendo: eu? Porque o cara diz assim, ó, ele é o cara que é do manto, o cara do fogo. O cara tudo é fogo, vive no monte, orando para Deus prosperar ele. Aí a pergunta é: você é dizimista? Não. Então tudo que você fez não adianta nada. Porque prosperidade é fidelidade e boa administração. Não, pastor, mas eu oro 3 horas por dia. Se oração fosse fator determinante de prosperidade, as irmãs do circo de oração eram tudo milionárias. Pegou agora, né, irmãos? Não estou dizendo para você não orar. Eu estou dizendo para você orar e ofertar e dizimar. A Bíblia diz que a gente não recebe porque pede mal. Então qual foi o legado de Abraão? Foi esse. E eu te pergunto, qual é o teu legado? Qual é o meu legado? Qual é o nosso legado? Você acha que o que determina a tua vida é um culto de domingo à noite? Uma palavra bacana, uma oração legal, você diz: eu estou leve. Não, o que determina a sua vida não é o culto do domingo, são as atitudes da segunda em diante. Aqui todo mundo, gente, você olha para a pessoa e diz: meu Deus, isso é um santo, gente. Nem barata mata com esse tênis branco para não sujar. Você fala: isso aqui só falta auréola. Nós vivemos numa época na qual a família tradicional tem sido muito atacada, desconstruída e desvalorizada pela sociedade moderna em todo o mundo. Porque tem momentos que eu escuto irmãos, eu estou descendo a escada do shopping, eu tenho um filho de 15 anos, na época ele tinha 13,
E na frente, aqui descendo a escada rolante, tinha 2 garotos da idade dele beijando de língua, meninos. E aí meu filho me olha, e eu falei: e aí, Nicolas? Ele: pai, eu falei: isso é normal, Nicolas? Ele: não, pai, não é normal. Eu digo: pois é, mas parece que o certo virou errado, e parece agora que o errado virou certo, gente. Porque quando eu vou repreender alguma coisa, você é quadrado, vou te incluir não sei aonde. Tem uma pessoa que disse para mim: Radamés, cuidado, hein, você vai preso. Eu digo: gente do céu, coisa está feia, né? Mas eu não vou parar de falar aquilo que essa palavra fala. Vai ser preso, vou escrever carta. Ela só está aqui porque alguém estava preso escrevendo carta. Em 2022, eu vi uma deputada, e de política eu entendo um pouco. Eu sou assessor parlamentar em Brasília, além do meu pastorado. Então eu estou muito mergulhado e antenado nessas situações políticas. E eu vi uma deputada dizer que a família tradicional estava com seus dias contados. E o pior de tudo, ela se reelegeu. Aí o crente, irmão, sabe o que ele faz? Ao invés de orar no domingo da eleição, ele foi para o monte orar. Ao invés de votar, ele foi orar. Aí depois o negócio deu ruim, sabe o que ele fez? Aí o capeta está furioso. O capeta está dizendo: eu não votei esse ano. Eu asseguro para vocês que o modelo criado por Deus não acabará. Ao contrário, a família trará o avivamento final. Nós não vamos abrir mão dessa palavra. A família bíblica formada por Deus é composta por um homem, uma mulher e filhos decorrentes desta união. Ora, se a família fosse desnecessária, Deus não a teria criado. Um dia um pastor chegou para mim, porque eu pastoreio alguns pastores, e um pastor chegou para mim, e eu sabendo da situação dele, a esposa reclamando que ele não estava comparecendo de forma alguma em casa, a coisa, vivendo na igreja. Eu falei: brother, tu está em adultério. Ele: que é isso, está amarrado? Sou homem de uma só mulher. Eu digo: não, adultério espiritual. Tu está adulterando lá no gabinete, tu está ficando o tempo todo com a noiva, e a noiva já tem dono, rapaz. Você precisa morrer pela igreja não, Jesus já morreu por ela, rapaz. Pega a sua esposa, tira férias, vai beijar na boca. Tu ainda beija na boca? E ele disse: beija. A esposa do lado disse: pouco, quase nada. Tem que beijar na boca, gente. Você só beijava de língua quando era namorado? O negócio é quente. A família é tão, eu falei para ele, ó, a família é tão importante que Deus a criou antes da igreja. Quem disse para você que a igreja é mais importante que a família? Deus é mais importante que tudo, porque tudo começa na família. Famílias saudáveis fazem uma igreja saudável. Famílias enfermas produzem uma igreja enferma. O modelo de hierarquia existente na família criada por Deus é que torna a sociedade saudável. Amados, quando Paulo ensina: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é para acontecer só na vida ministerial, mas na familiar também. As pessoas me perguntam: apóstolo, se os seus filhos, seus discípulos podem te imitar, ainda que você erre, eu respondo que os meus filhos e discípulos não podem imitar os meus erros, mas as minhas atitudes diante dos erros. Porque fracasso não pode fazer de você um fracassado. Fracasso não pode ser coveiro, tem que ser pedagogo. Eu tenho que aprender com o meu fracasso. Nós somos falhos, pecadores, mas que não vivemos na prática do pecado. Aquela canção que diz: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Mesmo os erros geram crescimento e evitam futuros erros. Quando eu erro, eu volto atrás. Quando eu erro, eu peço perdão. Eu não tenho dificuldade nenhuma em olhar para minha esposa e dizer: amor, me perdoa, porque eu falei daquela forma que não deveria ter falado contigo ontem, e vice-versa. Quando eu erro, eu não desisto.
Quando eu erro, eu não fico caído. Quando eu erro, eu não fico com autoestima baixa. Eu parto para cima, eu corrijo, eu tento de novo, eu faço de outra maneira. Essa noite é uma noite de quebrantamento. É uma noite que você precisa pedir perdão, que você precisa procurar alguém, talvez dar um telefonema. Hoje pela manhã, Deus fez algo tão tremendo aqui numa família, um pedido de perdão na minha frente, com lágrima, regado. Eu falei, meu Deus, é isso aí, as pessoas estão entendendo, não importa teu cargo, não importa se você é líder, não importa. E tem um detalhe, eu louvo a Deus por essa igreja, pois as igrejas precisam ensinar mais sobre relacionamentos afetivos e conjugais, porque geralmente foca no casamento, numa relação já concretizada. É culto para casais, é jantar de casais, é retiro para casais, e não fala na família. Nós estamos aqui parando um domingo, de manhã e de noite, para falar de família. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dessa igreja, que está falando de família. A igreja precisa dar assistência às famílias, e não só trabalhar com casais. Ela precisa investir em namoro, em noivado, porque a maioria dos casais que se separa, o faz porque as pessoas não foram preparadas para o relacionamento. Uma menina chegou para a nossa líder de adolescente e disse assim, fulana, eu estou namorando sério. Não, perdão, viu na rede social dela, num relacionamento sério. Aí a menina foi questionar, falou, filhinha, vem cá, você está num relacionamento sério com quem? Ela disse, com um namoradinho do colégio. Falou, minha filha, você tem 12 anos, não sabe lavar nem a calcinha ainda. Isso é sério, gente. E como é que você está num relacionamento? As pessoas não foram preparadas. Ei, se separaram porque não sabiam o que era casamento. Separaram porque não deveriam nem ter casado. Porque tem gente que casa para fazer sexo e depois que casa não faz. Que luta. Casamento não é fuga. Eu atendi uma pessoa que tudo ela fugia. Fugia de confronto, fugia dos processos, fugia de autoridade. Eu falei, me conta a sua história. E ela disse assim, meu pai e minha mãe eram muito chatos, eu casei para fugir de casa. Eu falei, então está aqui. Todo sintoma tem uma causa. Isso aqui tem que ser consertado. Casamento não é fuga. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, deixará o pai e mãe, se unirá a uma mulher. Isso é uma lei da prioridade, está na Bíblia. A pessoa mais importante agora é o seu cônjuge. Há uma prioridade. Eu lembro no início do meu casamento, a minha mãe morava perto da minha casa. Vou revelar algumas coisas agora. E aí minha mãe fazia uma sopinha. Uau, o nordestino gosta de sopa. E aí eu saía do trabalho, passava na casa da minha mãe, comia uma sopinha. Minha esposa tinha feito lasanha, aquilo tudo. Eu chegava em casa, e aí, amor, eu digo, sem fome. Um dia ela disse, tu está passando na casa da tua mãe, não está? A culpa não é da sua mãe, a culpa é sua. Tinha dia que eu estava animado, quando eu comia lá as duas, aí não dava problema. Aí um dia, eu tive que dizer, mãe, eu tenho que passar direto para casa, porque, ei irmãos, não ensinaram isso para a gente. Não ensinaram que vida de solteiro ficou para trás. Amizades são outras. Casado com casado, solteiro com solteiro. Casamento é o mecanismo divino mais eficaz para produzir maturidade no ser humano. Casamento não é para frouxo, gente. É para homem macho. Quando eu tirei minha esposa de casa, eu tinha 19, ela 15. Os pais tiveram que assinar para a gente casar. Eu olhei para o meu sogro e falei para ele, olha, nunca sua filha vai passar dificuldade. Eu nunca vou trazer ela de volta aqui. Mas depois de uns 5, 6 anos, peguei uma briga. Aí quebrei a aliança, fui lá levar ela de volta. Ele era um morenão assim de 1,90 m. Meu irmão Rossano conheceu ele. E aí eu falei, aí Jurandir, não quero mais. Ô mulher chata, ô mulher assim, ô mulher assada. Ele disse, ô malandro, essa mercadoria não tem devolução não, pode voltar. E eu peguei pelo braço e disse, vou voltar mesmo. O quê? Pensando no quê? E fui embora até hoje, irmão. Sabedoria desse homem, gente.
Porque se fosse um papaizinho, não, minha filhinha, vem cá. E quantos não são assim? O que deixa alguém pronto para o matrimônio é a emancipação emocional, geográfica, financeira, que tem de marmanjo aí, gente. Misericórdia. Cara casado, 32 anos. Cheguei na casa dele, a mãe com 2 sacolinhas, tadinha, andou uma rua assim, ó, enorme. Uma rua de quase, meu Deus, quase 1 quilômetro. E ela, tadinha, uma senhorinha, quando botou em cima da pia, aí quando ele abriu, Danone e Yakult, eu falei, mas não tem criança aqui? Tinha um de 89 quilos. Eu falei, quantos quilos tu tem, brother? 89, eu digo, olha o tamanho que essa criança está. 1,50 m com 89 quilos. Só no Yakult, só no todinho, só. Cara casado, irmãos, ei. Falei, mamãe, não faz mais isso não. Emancipou, acabou. Não podemos mais depender dos nossos pais. Na primeira briga procura a mamãe. Ei, agora o homem torna-se marido, a mulher torna-se esposa. As pessoas mais importantes da nossa vida são os nossos pais. Mas quando nos casamos, os pais deixam de ser as pessoas mais importantes, e quem passa a ser mais importante é o nosso cônjuge, mesmo que doa, mas isso tem que ser entendido. Há uma mudança de prioridade. Niédia Gonçalves Oliveira recebeu o meu Almeida, ou seja, nasceu uma nova família. Por que a gente tem essa dificuldade? Meu pai e minha mãe não deixaram de ser minha família, não deixaram de ser meus parentes, são meus pais, mas agora existe uma outra família, a família que leva aqui o meu nome. Lembre-se que o casamento funciona, vou repetir, como mecanismo para produzir maturidade no ser humano. Há um provérbio árabe que diz que um homem solteiro é meio homem, e é verdade, porque quando se junta, né, ambos serão uma só carne. Quando nós casamos, Deus começa a tratar nas nossas vidas áreas que antes Ele não poderia tratar. O casamento é um checkmate de Deus no nosso orgulho, na nossa independência. Porque, irmãos, não tem essa. Eu vejo o marido, né, que a esposa não tem a senha do celular. Por favor, não catuque que eu vim daqui. Não faça isso. Dá essa senha logo, irmão, antes que acabe o culto, para não ter um homicídio aqui. Vou até olhar para o outro lado. O que é que deixa uma pessoa pronta para o matrimônio? Emancipação. Emancipação. Só que nós vivemos uma geração infantilizada. Como eu falei, bebês de 89 quilos. Ei, troque a fralda pela armadura de Efésios capítulo 6. Eu vou lhe contar um caso rápido aqui. Tem uma moça da nossa igreja, tecladista, a Liana. Ela está comigo há 19... Aliás, todo o meu louvor está comigo há 19 anos. Meus pastores caminham comigo há 19 anos. E eles são filhos, me chamam de pai. Até porque o próprio pai dela tem ciúme quando ela me chama de pai. Eu sou bem mais presente até que ele. E um dia ela chega para mim, ela me liga do consultório e diz assim: pai, o senhor está onde? Eu falei, na igreja, atendendo o gabinete, hoje é terça-feira. Ela disse, pai, eu preciso ir para aí, eu estou aqui no consultório. Aí eu falei para ela, uau, está grávida? Ela disse, antes fosse, já chego aí. Ela entra no gabinete e diz, pai, eu estou com câncer, mas um estágio muito avançado. Eu falei, que é isso? E aí Deus começa um tratamento no esposo dela. O esposo dela, guitarrista da igreja, desde o início com a gente, mas simplesmente, ó, viciado nisso aqui, ó. Viciado no tal do joguinho, até dentro do carro, por onde ia, jogando dentro do carro, dirigindo. E um dia, ela está fazendo a quimioterapia, e aí os irmãos da igreja, do louvor, ligam para ele, e diz, rapaz, nós estamos aqui agora, nesse momento, orando pela tua esposa. E ele está sentado no consultório, jogando videogame. Deus fala com ele, será que você não vai acordar? Naquele momento, tem um momento, irmãos, não resista. Quando Deus fala, não resista. Ele largou o celular, ele pegou o videogame e trocou em pedal de guitarra.
ele se posicionou. Deus curou ela do câncer, totalmente. Ei! Amanhã à noite, eu estou sendo ministrado lá em Bragança Paulista, numa mesa com o pastor Josué Gonçalves. E quem está me substituindo, pregando para homens em Caxias, é ele, o marido dela. Olha o que Deus fez. Mas esse homem, ele se posicionou. E ele disse para mim: eu preciso de um avivamento. Eu era aquele cara que, meu Deus, eu botava os pés na igreja e entrava arrepiado igual um gato. Eu sentia muita glória de Deus. Primeiro louvor eu já estava chorando. Mas sabe qual é o problema? Tem gente acostumada a ser crente. Ele se acostumou. Teve um que falou para mim: irmão, eu sou presbítero há 40 anos. Falei: Cacilda, já se aposentou na INPS dos presbíteros? Aí o cara que chegou semana passada, tá, pastor, até enterro eu quero ir. Tem um lá na igreja, irmão, até enterro ele vai, não perde nada comigo. E eu falei para ele: Juninho, você precisa de um avivamento, porque a sua família está em crise. Ei, talvez Deus te trouxe hoje à noite aqui, porque você precisa de um avivamento, porque a sua família está em crise. E quando esse fogo vem, ele vem mesmo. Há um texto em João 4,16 que diz assim: ele lhes disse: vá, chame o seu marido e volte. Verso 17: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Escute, a história dessa mulher samaritana, que aconteceu há mais de 2000 anos, continua reverberando, ecoando na realidade das famílias, porque a família está em crise em todas as partes do mundo. Os casais não têm mais diálogo, principalmente nesse mundo globalizado, onde dentro da própria casa se comunica pelo WhatsApp. É um filho que está no quarto falando com a esposa que está na sala, falando com o marido que está na garagem mexendo no carro, e hoje não tem mais diálogo. Ei, lá em casa é sagrado. Lá em casa, não pode me chamar de quadrado, mas não sou quadrado, é sagrado, é diferente. Não tem essa de comer na sala com um prato na mão, é na mesa. Você sabia que o judeu, quando ele compra a mobília, o brasileiro compra logo a cama, né? O fogo. O judeu compra a mesa. Primeira mobília de um judeu é a mesa. Mesa é lugar de cura, mesa é lugar de olhar nos olhos. Deus quer te levar para a mesa de novo. Oh meu Deus, oh Espírito Santo. Os casais hoje não conversam, eles brigam, é barraco. Quando para conversar é para brigar, cada um defendendo o seu ego. Pais e filhos não têm mais comunicação. Os pais abandonando seus filhos, entregando aos cuidados da carne, aos cuidados do diabo. Eu tive um filho afastado por muito tempo, e um dia eu conversando com a pastora Débora Gonçalves em São Paulo, pastora Débora disse assim, que eu disse: eu tenho um problema dentro de casa, um problemão de 1,90 m. Ela disse: você não tem problema, você tem um motivo de oração. Isso me curou. Eu saí dizendo: eu não tenho mais um problema, eu tenho um motivo de oração agora. Agora eu preciso orar por ele. Eu preciso. Ei, você não tem um marido cachaceiro, não é problema, é um motivo da sua oração. Quem está aqui é um ex-cachaceiro, quem está ali é um ex-cachaceiro, quem está ali é um ex-cachaceiro. Que as esposas se posicionaram. Você já entregou ao diabo? Então pega de volta, diz: eu vou passar a orar agora. Filhos rebeldes, desrespeita a autoridade dos pais, consequentemente vai desrespeitar as demais autoridades. Eu fico vendo o garotinho lá na igreja: vai para a igreja hoje não, ficar em casa no videogame. Eu sei que tem lugar também que não tem atrativo, gente. A Rede Kids parece um depósito de criança. Está um por cima do outro para tomar suco de caju e biscoito de maisena daquele ruim. Deus me revelou até o cardápio agora. Que profundidade. Ô irmãos, teve um irmão que chegou lá na igreja. Eu falei: rapaz, tu trabalha onde? Ele: Rede Kids. Eu digo: eita caramba, e agora? Você não tem jeito de Rede Kids. Não, eu trabalhava na Rede Kids.
lá da Igreja da Graça. Falei, é mesmo? Eu falei, como é o nome da rede? Rede Kids. Vou falar o resto porque você já entendeu. Não é um depósito de criança. É um lugar para ser treinado. É um lugar para se pregar a palavra. Os vícios, pecados, libertinagem estão invadindo os nossos lares. Eu sou da época dos Trapalhões. Quem é da época dos Trapalhões? Oh, que humor bacana. Não precisava expor o corpo. Não precisava. Mas hoje em dia, tudo, uma criança, você vai ver humor, tem mulher pelada. Minha esposa aqui, ó, antes de dormir, pega o celularzinho aqui do de 15. Vamos ver o que é que o filhinho está conversando, para onde está mandando mensagem, que aqui o buraco é mais embaixo. Vamos embora. Que é isso? É invasão de privacidade. Deixa de ser besta. Vai ver o que teu filho está vendo. Eu estou te ajudando a não cair numa cilada, porque os pais perdem o controle, gente. Meu filho, um dia desse, coroa. Eu falei, irmão, eu posso ser coroa, posso ser o velho da lancha, posso ser o que for. Agora eu sou teu pai, brother. Tu me chama de senhor. Eu chamo meu pai, gente. Meu pai é minha ovelha, mas é seu nonato. Há mães que dizem às filhas, faça o que você quiser, só não volte para casa grávida. Está entregando ouro ao bandido. Ei, eu vi um pai, Zé Mané, um songamonga, que disse, não, minha filha, essa periculosidade muito grande aí, esse negócio de ir para motel com o namorado, é melhor aqui em casa, eu vou com minha mulher dormir, deixo os dois no sofá, pelo menos não é assaltado. Está dentro da igreja, gente. Pais que levam os filhos adolescentes para prostíbulo, com a ideia de fazê-los homens de verdade. Como consequência, nós temos famílias disfuncionais. O divórcio, a separação e o adultério têm avançado de uma forma sem precedentes no nosso país. Existe um sistema político mundial que quer acabar com os valores e princípios morais, começado pela família. Infelizmente, eu acho que nem todas as igrejas estão desenvolvendo o papel que Deus espera. Que adianta tanto entretenimento, meros entretenimentos. Mas e aí, vamos falar de família? Vamos trazer alguém para falar a verdade? Nós trazemos, nós levamos, nós falamos. Ei, aqui você tem alimento. Você está esperando em quem, gente? Eu lembro a crise que houve há pouco tempo atrás, quando o presidente Lula entrou. E aí uma pessoa chegou para dizer, meu Deus, Jesus, Maria José, e agora o mundo vai se acabar. Eu falei, acho que você está lendo a Bíblia errada. Não importa quem está na cadeira, importa quem está no trono. Você tem que fazer a sua parte como família, tem que fazer a sua parte como pai. Como será o amanhã, gente, das nossas crianças? Que concepção de famílias eles terão? Lembra lá atrás, querendo proibir de aplicar disciplina na vara, ensinada na Bíblia? A primeira vara que eu conheci da infância e adolescência foi da mão daqueles dois ali, ó. Eu tinha um pastor que o meu pequeno Nicolas, ele zoava tudo na igreja. Aí a tia me chamou e disse, olha, teu filho, eu vou te contar aí. Esse menino, aí o pastor me chamou e disse assim, Radamés, subiu na casa que eu morava, do lado do vizinho, goiabeira, puxou, quebrou a varinha, disse, tem óleo ungido? Vamos ungir. Passou o óleo ungido na varinha, entregou na minha mão e disse, dá uma arranhada nesse menino logo, que se tu não der eu vou dar em tu. Nunca vou esquecer isso, gente. Ei, as pessoas estão inventando leis a fim de se intrometerem na educação dos nossos filhos, querem mandar dentro da nossa casa. São leis criadas na sua maioria por homens sem o mínimo temor de Deus. Tem gente deixando a televisão e a internet cuidar da família, com novelas criadas por servos do inferno, que só fazem apologia à degradação da família, explorando sexo, adultério, traição, homossexualismo.
Palavras como fidelidade, lealdade e compromisso parece que foram banidos de alguns dicionários. Eu lembro lá atrás, um jogador de futebol começava num time, Garrincha, Pelé, os caras começavam num time, praticamente acabava a carreira, se aposentava num time. Hoje o cara declara amor, esse time aqui é meu sonho, jogar no Flamengo, o melhor. Aí já, uma semana depois está onde? Vasco, desce a ladeira. Não faz isso não, irmão, aplaude não, irmão. Isso aí queima meu filme. Ei, gente, aí daqui a uma semana ele vai para onde? Botafogo, o time do meu pai, que agora começou a ganhar alguma coisinha, porque não estava ruim também. Ei, irmãos, as pessoas tinham fidelidade às empresas, começava numa empresa, se aposentava nela. As pessoas tinham fidelidade à igreja. Eu tenho quase 30 anos, eu passei por 3 igrejas, pastor. Hoje tem gente com 6 meses, você diz, quantas igrejas você foi? 12. De 15 em 15 dias, o que vai pelas igrejas. Não, porque eu não gostei daquela igreja. Teve uma vez, irmão, que uma abençoada, isso aqui não tem em Bangu não, só em São Gonçalo. Acabou o culto, ela falou para minha esposa, não gostei do culto. Minha esposa disse, mas o culto não é para você, é para Deus. E eu por trás falei, yes, toma. Tem hora que a gente tem que dar uma resposta dessa, gente. Pelo amor de Deus. Alguns se casam como se fosse um namoro. Não, se não der certo, a gente termina e busca. Então nem casa. Porque casamento foi feito para dar certo. Essa palavra aqui não dá ibope, gente. Às vezes você está pregando que Deus vai te dar uma casa. Deus não é chaveiro, porque é só chave. Deus não é carteira, é só envelope. Parece que é um Deus que está a nosso dispor. Parece que é, vamos abrir as portas da esperança. Tchau. O que é que você quer? Viramos meros consumidores, que falamos, sabe o quê? Hoje eu vou para a igreja, eu vou receber. Quem disse que culto é para receber, é para dar. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Jesus deu sua vida para que nós estivéssemos aqui. E qual é a solução disso tudo? Psicologia, filosofia, sociologia, avanços tecnológicos? Não, nada disso resolverá o problema. Nós precisamos fazer um diagnóstico e constatar que o verdadeiro problema está na vida espiritual. Precisamos de um avivamento urgente. Abacuque 3:2, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio dos anos, gente. Por que meu casamento está de pé? Vai fazer 33. Eu já estou marcadinho aqui, ó. Dia 10, jantar dos casais. Dia 12, Campos do Jordão. 12, 13, 14. Beijar na boca, namorar, se abraçar. Eu vou fazer isso com a mulher da minha mocidade. Dar presente do dia dos namorados, que ela já mandou um indireta lá no WhatsApp, que eu já vi. Ela botou dia 12, está chegando. Eu nem respondi. Mas eis que te digo que eu já comprei. Só vou te pedir algo. Eu estou vendendo o carro, quando eu for entregar, você fala comigo antes que eu escondi lá. Eu nem sei onde que eu escondi. Somente uma volta para Deus e a sua palavra trarão restauração às famílias. Além disso, as futuras famílias também serão alcançadas por esta volta ao Deus, de tal forma que teremos uma nação abençoada e viveremos um shalom de Deus, paz de Deus, quando vier esse avivamento, e eu creio que virá. Nós vamos ver famílias restauradas, porque o Espírito Santo, além de convencer dos nossos erros e pecados, também nos dará poder para vencermos todos os obstáculos que impedem que a nossa família viva no centro da vontade de Deus. Famílias abençoadas influenciarão outras famílias. Você já pensou? Os amigos do meu pai, se algum estiver vivo, né, que ele já está com 82, é igual a minha fita de casamento. Um dia desse minha esposa, amor, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu falei para as irmãs da igreja para rever as fotos, quando a gente começou a namorar. Eu peguei minha foto, irmãos, eu era daquela época que tinha aquele cabelo do Zezé de Camargo e Luciano, que era espetado para cá e tinha um rabinho aqui atrás. Olha que coisa ridícula. Eu peguei aquela época. Gente, quando você chegar em casa, quem tem mais de 40, pega a sua identidade, dá uma olhadinha, ora, para você dormir bem.
Aí minha esposa falou, vamos pegar as fotos. Aí foi ver, vamos pegar a nossa fita cassete, que foi transformada em DVD. Aí nós sentamos, vamos pipoca, guaraná, e vamos ver o filme de hoje. Casamento de Radamés e Niede. Aí eu fiquei dizendo assim, amor, morreu. Amor, morreu. Meu pai e minha mãe estão vivos. Amor, isso aqui morreu. Falei, amor, 70% dos convidados já morreram. Por quê? Porque eu e ela não tivemos, vou explicar. O meu sogro e minha sogra fez o casamento e não deixou a gente convidar. Eles que convidaram, o pessoal da turma dele. Então você já sabe, né? O mais jovem tinha 50. Casei a 33, pelo cálculo, irmãos. Quem ficou é Jurássico. Agora, pega essa galera da época do meu pai, que andava com ele na cachaça e na prostituição. Hoje um cara desse diz, caramba, Raimundo está na igreja. O filho do Raimundo é pastor. O outro foge do chamado. Deus me usou, pastor Marco. Deus usa uma mula, não vai me usar. Você já pensou isso, gente? Esse cara, porque sabe como é que minha esposa me ganhou para Jesus, gente? Não foi com aqueles discos desafinados dos crentes, não. Eu chegava em casa cheio de cachaça. Ela botava a toalha, minha janta. Eu dizia, para ter que tirar essa mulher do sério. Eu vou tirar essa mulher da igreja. E como é que eu fui para a igreja? Tinha uma boate perto lá de casa. Eu falei assim, amor, se você for na boate comigo no sábado, no domingo eu vou para a igreja. Ela disse, fechou. Eu falei, mas tu não é crente? Ela disse, não, mas eu acompanho você. Não bebo, não danço, mas doida que eu fosse para a igreja, eu fui. E aí ela levou uma tia dela que dançava um forró. Eu passei a noite toda dançando forró com a tia dela. Meu Deus, aquela mulher estava com capeta. Sangue de Jesus. As pernas, quando eu cheguei em casa, não tinha nem perna mais. Aí no outro dia de manhã, acordei com uma ressaca. E ela, amor, tá de pé, né? Eu digo, eu tô, quase que não estou, mas estou. Não, amor, está de pé o convite, nós vamos para a igreja hoje. Eu falei, igreja? Mas você me prometeu. E à noite eu estava lá, entregando minha vida para Cristo. Quem diria que eu estaria hoje aqui falando para famílias, 20 e tantos anos depois, eu dizendo para você que o Jesus que me alcançou pode te alcançar. Ei, o Jesus que mudou a minha vida poderá mudar a sua. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sua família é bendita. Sua casa não é um puxadinho do inferno. Sua casa é um cantinho do céu. Deus vai mandar um poderoso avivamento espiritual na nossa nação, de tal forma que as famílias serão restauradas e experimentarão o poder e a vitória da cruz. Alguém muito preocupado disse para mim, Radamés, vai ter uma perseguição, que esse governo entrou, e não sei o que. Eu falei, irmão, preste atenção. Aí a igreja acorda, aí a igreja ora, porque a gente está muito mal acostumado, gente, no Brasil. Eu fui missionário de campo, você não tem ideia das coisas que eu passei. Hoje você está numa igreja abençoada dessa, gente, meu Deus, com um louvor desse, povo bonito, oh meu Deus do céu. Aleluia. Pela fé. A gargalhada mais alta foi do teu pastor. Aqui para nós. Eu fiquei preocupado também. Não vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Vou sentar aqui agora. Me perdoa, tá? Ei, você pode ficar de pé porque nós vamos orar? Pastor Marco fica rindo alto, né? Mas a gente ama assim mesmo, eu amo também. Oh, aleluia. Aleluia. Nós queremos orar. E hoje não precisou subir não, que o reloginho ali. Não, hoje, pastor Marcos, eles botaram 2. Porque se aquele falhar, tem um aqui. O negócio hoje foi forte. Vocês dois, essa duplinha aí. No final a gente conversa. Eu quero orar pela família de vocês. Eu quero orar pela casa de vocês. Nós vamos orar em favor da não degradação da família.
Uma moça entrou no gabinete e disse: ah, pastor, mas nesse bairro quase todo mundo tem um filho nas drogas. Eu falei: e é por isso que você vai achar isso normal? Ter um filho nas drogas? Ah, nesse bairro quase todo marido tem um amante. Você vai achar normal? Ei, vamos orar. Vamos orar pelos pais, para que eles não sejam omissos, apáticos no cuidado da sua família. Pecado de omissão, gente, está na Bíblia. Porque tem muitos pais que é assim: o menino chega em casa, ele trabalhou o dia todo, ele chega cansado, aí o menino chega: papai, quero te mostrar o desenho aqui. Não, vai lá, meu filho, mostra para sua mãe, resolve com sua mãe. Que erro, faltou seu sacerdócio. Mesmo cansado: meu filho, que coisa linda, vem cá, papai. Você não tem ideia o que é para uma menina adolescente o elogio de um pai. Dizer: seu vestido está lindo, você está maravilhosa. Ela não escuta isso de um pai, mas vai escutar de uma moça lá fora. E já vai se interessar por essa moça. E já o bicho pegou e você vai dizer: ei, capeta nada. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos orar pela igreja, para que desempenhe com firmeza o papel que Deus espera para a preservação da família. Precisamos orar pelos nossos governantes, para que se arrependa das tentativas de degradar a família e se voltem para os valores da palavra de Deus. Precisamos orar para que Deus guarde os lares brasileiros desses atentados. Ei, eu vim levantar a bandeira aqui e dizer: salve a família, salve a família, a nossa família vai ser salva. Aleluia, a coisa é tão séria, gente. Precisamos orar. Eu não sei como é que está a sua família, eu sei como está a minha. Eu tenho pago um preço muito alto, um preço de renúncia, porque não é fácil, amados. As bandejas vêm todo dia, são ciladas todo dia. Já fui procurado por TV, me procurando: Radamés, faz um documentário para falar de fulana que matou o marido, que era muito teu amigo, e que não sei o que, vamos embora. E não quero me meter nessas coisas, não vou perder, eu não vou me distrair. Preste atenção: antes do diabo te destruir, ele vai te distrair. Não se distraia, fique ligado, fique atento. Curve sua cabeça aí onde você está, vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua igreja agora ora, Senhor. A tua igreja concorda com o que foi, ó Deus, orado aqui nesse lugar. Nós queremos, Pai, no teu nome, entregar cada família que aqui está, porque há uma promessa bíblica, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nossa família não é maldição, nossa família é bênção. Foi Deus que nos deu, e Deus está preparando um quadro, Deus está montando um quebra-cabeça, e lá na frente o teu nome vai ser glorificado nesta terra. Ó Deus, repreenda todo mal, cure as enfermidades da nossa família. Ó Deus, nos dê discernimento espiritual, que o avivamento do Senhor alcance a nossa casa. Pai, em nome de Jesus nós oramos, entregando a nossa casa em tuas mãos, te pedindo: Deus, cuide de nós, cuide dos nossos, que haja, ó Deus, muralhas de fogo do avivamento, para que, ó Deus, o diabo não venha tocar, para que o diabo não venha matar, para que o diabo não venha destruir. Ó Deus, guarda-nos de toda pandemia, guarda-nos, Senhor, de todo mal, guarda-nos, Senhor, do homem violento. Nós queremos nesta noite, Senhor, clamar aos céus. A tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos santos. Envia os teus anjos na nossa casa, envia os teus anjos nos nossos entes queridos que ainda não te conhecem. Incomoda eles, traz eles para a tua casa, traz eles para a tua presença. A nossa oração é uma oração intercessória nessa noite, e nós vamos ver frutos desta oração. Nós cremos no teu poder, e assim nós oramos e te agradecemos com a maior salva de palma da tua vida, porque é para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Deus da família, o Deus do casamento, o Deus do nosso lar, o Deus bendito, o Deus eterno, o Deus maravilhoso, o Deus acima de todos os deuses. Aleluia, glória a Deus.
Deus abençoe.